Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um episódio do M&A Talks. Como vocês já devem ter visto, o M&A Talks passou por uma reformulação, né? Esse é um projeto que a gente tem uma grande felicidade de estar promovendo desde setembro, outubro de 2019. E a ideia do episódio hoje, a gente está gravando o episódio número 20, e é o primeiro episódio com a marca M&A Talks, né? Então, o que a gente queria fazer aqui um pouco é nos apresentar. Acho que muitas pessoas aí acabam tendo dúvida de quem que é o Bocássio Oliveira Advogados, que é o host, né? O creator daí do podcast M&A Talks, e contar um pouco da história, tanto do Fusões e Aquisições BR até se tornar M&A Talks, quanto dos próximos passos aí que a gente almeja em termos de evolução do podcast, dos convidados que vão participar, das operações que a gente pretende apresentar para vocês, e também um pouco do contexto, cenário de fusões e aquisições aí no Brasil. Então, acho que começando, né, a gente está aqui hoje para nos apresentar um pouco, falar um pouco do projeto, porquê da reformulação e contar um pouco do que é o M&A Talks, né? O M&A Talks, então, surge como uma reformulação do Fusões e Aquisições BR, que é um projeto encabeçado pelo Bocássio Oliveira Advogados. Eu sou o Iago Oliveira, sou advogado, atuo na área jurídica corporativa há mais de 10 anos, e nos últimos anos venho me especializando bastante aí, atuando nas operações de fusões e aquisições, que nos últimos 3, 4 anos cresceram bastante no nosso país, também investimentos envolvendo venture capital, private equity, toda a parte de contratos e societário, formando aí um jurídico voltado para negócios, né? Esse é um pouco do projeto do Bocássio Oliveira Advogados, que é o escritório no qual eu represento, e que encabeça, então, o M&A Talks e todo esse projeto aqui apresentado a vocês. O Renan Bocássio, que também está aqui com a gente, é o sócio do Bocássio Oliveira e também um dos administradores aqui do M&A Talks, né? Renan, se puder aí contar para a gente um pouco da tua visão, da tua trajetória na área de M&A, apenas para contextualizar esse primeiro momento aí do episódio número 20 do M&A Talks. Bom, é um prazer aqui estar falando com todos vocês hoje, né? A gente tem um orgulho muito grande desse projeto que a gente encabeçou. Eu sou Renan Bocássio, assim como o Iago comentou, eu sou sócio do Bocássio Oliveira Advogados, que é o host do M&A Talks. Eu me intitulo muito brincando que eu sou advogado de negócios, porque a gente agora gosta muito de ajudar a formação de negócios. Sou formado pela PUC, tenho um LLM em Direito dos Negócios na Unicinos e atualmente eu sou mestrando em Direito Privado pela URGS, né? A gente tem uma atuação bastante paralela com a questão de educação, de melhoria de conhecimento, porque esse é um dos motivadores também da questão do M&A Talks, que a gente vai conversar com vocês posteriormente. Minha atuação na advocacia privada voltada a negócios, ela é desde 2009, 2010, até antes de eu me formar, então uma atuação de mais de 10 anos. E a gente tem ajudado aí a negócios serem estruturados, negócios serem comprados, vendidos, e essa atuação nossa preponderantemente. E é uma honra aqui estar apresentando um pouco da gente, né? Porque eu acho que é importante, além de a gente muitas vezes entrevistar as pessoas saberem quem está por trás, né? Então, esse foi um dos motivadores aqui para fazer esse episódio. Exatamente. Nós, enquanto escritório, a gente sempre acreditou nessa veia educacional e informacional, né? E o M&A Talks acaba sendo um dos braços de informação do escritório. A gente acredita que quando o mercado está bem informado, negócios e oportunidades surgem para todo mundo, né? A gente já teve a oportunidade aqui de conversar com empreendedores que conheciam muito pouco ou quase nada de fusões e aquisições, e a partir do podcast, a partir das informações geradas pela página do LinkedIn, do Instagram, eles conheceram um pouco mais sobre M&A e como o M&A poderia ser utilizado no seu próprio negócio. E aí a gente não está falando necessariamente de grandes empresas, de estruturas corporativas mais complexas, mas daquele pequeno empreendedor que vê aí um potencial de crescimento do seu negócio e vê também na união com um investidor, enfim, uma possibilidade de venda, um mecanismo de crescimento e avanço do seu próprio negócio, né? Então, a gente acredita muito que é a partir da informação, da divulgação de educação, né, de conteúdo
qualificado que a gente consegue fomentar a informação e fomentar negócios para todo mundo, né? Então, por conta disso que a gente iniciou o projeto do podcast, e é esse o propósito do M&A Talks, trazer conteúdo relevante, pessoas que conhecem e atuam diariamente no contexto de investimentos, de M&A, né, no nosso país, para que todos os ouvintes consigam conhecer cada vez mais como as operações de M&A, de investimento, vêm se desenvolvendo no nosso país e como, né, essas operações podem beneficiar os seus próprios negócios, tá? Então, esse é um propósito do Bocássio Oliveira Advogados, que é o host, que é quem administra o M&A Talks, e é o propósito realmente aí nosso em termos de podcast, né? E falando um pouco sobre como surgiu o Fusões e Aquisições BR, né? A gente sempre comenta, né, com as pessoas que vêm até nós e perguntam, bom, qual foi a ideia por trás, né? O Fusões e Aquisições BR, ele se inspira em várias atividades que a gente vê lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? E que, a nosso ver, quando a gente iniciou ali em 2019, faltava aqui no país. A gente acompanha já há algum tempo algumas atividades ali, alguns veículos de comunicação de M&A, principalmente podcast de M&A que tem fora do Brasil. E quando a gente surgiu, não tinha nenhum podcast ativo, né, atuante, com publicações recorrentes no nosso país. Então, a gente viu que ali tinha uma deficiência e a ideia era realmente suprir essa deficiência. A partir da nossa atuação, outros podcasts surgiram de M&A, a gente, ao longo desses 2, 3 anos, aí, a gente conversou com muitas pessoas que fizeram atividades similares à nossa e a gente não tem nenhum problema em compartilhar, né? Como a gente comentou, eu acho que o mercado inteiro ganha quando está todo mundo bem informado, né, Renan? Então, assim, para nós, E enquanto até, escritório, é muito legal que o empresário esteja informado, que o investidor esteja informado, porque enquanto escritório, quando o cliente vem para nós, sabendo o que é uma operação de M&A e como que ela pode se beneficiar, para nós é muito mais fácil e gera negócios. Então, nós não temos problema nenhum em termos de compartilhar informação, em compartilhar como a gente faz, por que a gente faz, e também, assim, né, não é um produto pronto. Então, até essa reformulação da M&A Talks funciona muito também do que a gente percebe do mercado, né? Então, essa troca é muito importante. até essa questão que tu comenta, né, é algo que realmente as pessoas, a partir do M&A, a partir do podcast, que era Fusões e Aquisições BR, que surge ali primeiro com uma plataforma de divulgação de operações que aconteceram no mercado, depois a gente começa a criar esse podcast. Muitas pessoas vieram conversar, principalmente contigo, para entender o que era o nosso podcast, né? Qual que era o nosso objetivo por trás disso. E com muita tranquilidade a gente sempre explicou os porquês, as razões do que a gente fez o projeto, de forma muito transparente e tranquila de divulgar, porque as experiências que a gente teve aqui no escritório, quando a gente fala com o cliente final, é que quanto mais conhecimento ele tem, quanto mais entendimento ele tem do que vai acontecer com ele antes e pós essa operação, ajuda ele a se desenvolver e fazer o melhor deal. Então, a educação ela acaba sendo importante. E muitas vezes o empresário, principalmente aquele de médio e pequeno porte, ele não consegue compreender o M&A como uma ferramenta de crescimento que vai ajudar ele. Ele vê muitas vezes aquilo como um fim. E isso é muito ruim para ele e para a operação. Então é importante esse podcast, até o surgimento de outros que vieram, porque ajuda o mercado, o ecossistema, e ajudar o ecossistema vai criar riquezas e vai ajudar todos a desenvolverem bons negócios. Então acho que isso é muito bacana o que aconteceu aí nessa nossa jornada. E além da carência que a gente visualizava ali em 2019, 2020, de informação, de veículos para falar sobre operações de investimento, de M&A, a gente também verificava que essas informações estavam muito centralizadas no eixo Rio-São Paulo. Então, até hoje nós temos uma base em São Paulo, né? Eu sou responsável pela sede do Bocássio Oliveira aqui em São Paulo. O Renan está atuando na nossa sede de origem, que é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Só que, ao longo dessa história do escritório, o escritório nasce em 2014, voltado para atender essas demandas negociais dos nossos clientes. A gente começou a fazer operações de M&A, atendendo clientes do Rio Grande do Sul, atendendo clientes do Sul, e a gente via que as empresas e as pessoas que estavam ali no ambiente Rio-São Paulo, elas tinham um nível e um acesso de informação que era diferenciado se comparado às pessoas que estão fora desse eixo. Então, até um dos principais propósitos aí do podcast, de toda a página, sempre foi essa ampliação do conteúdo, aproximando os principais players aí do mercado que estão concentrados no eixo Rio-São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, né? E é engraçado que eu estou gravando esse podcast aqui exatamente da Faria Lima agora, né? Então, assim, as pessoas que estão lá em Porto Alegre, acho que isso facilitou muito depois da pandemia e de toda a situação do online, mas as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, à informação, né? Parece um outro mundo, mas os eventos de M&A eles aconteciam presencialmente aqui, né? Então era muito difícil para o empresário, para quem atua na área, eventualmente sair aí numa terça, quarta-feira para participar de um evento aqui na Faria Lima. Então, também tem esse propósito e essa dor que a gente visa resolver, né? Ou, no mínimo, aí minorar, que é aproximar esses estados mais longínquos aí, das operações de M&A e do conteúdo de M&A, né? E porque a gente também viu nesses últimos 2, 3 anos um crescimento muito grande das operações de M&A, de investimento, saindo do eixo Rio-São Paulo, né? Ali presencialmente em Porto Alegre, na região sul, atendendo empresas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, a gente verificou que ali havia um crescimento muito grande das operações de M&A, mas o crescimento do nível de informação não era proporcional, né? Então, de forma objetiva, esse também é um propósito do podcast, né? Ampliar o conhecimento de M&A, inclusive de forma regional, né? Possibilitar que região norte, nordeste, sul, centro-oeste consiga também ter acesso a informações, a conhecer pessoas relevantes do mercado que estão aqui nesse eixo Rio-São Paulo, né? E aí entra muito nessa ideia da mudança do Fusões e Aquisições BR para o M&A Talks, né? Quando a gente criou o Fusões e Aquisições BR, sendo bem sincero, a gente veio muito naquela ideia, uma modalidade de startup, né? O escritório ele atende muitas startups e a gente está muito ambientado ao cara que tem uma grande ideia e precisa de alguma forma colocar isso no mercado e tem um MVP ali, e esse MVP vai sendo modificado, atualizado, à medida que a empresa avança, né? Com Fusões e Aquisições BR foi mais ou menos dessa forma. A gente surgiu ali como uma página no Instagram no final de 19, depois se tornou uma página do LinkedIn, depois a gente começou a ampliar para o podcast, e esse é o marco principal de evolução do Fusões e Aquisições BR, a partir da criação de um site que desde essa segunda, terceira semana de abril de 2022 está no ar, né? Com o propósito de ampliar a ferramenta do Fusões e Aquisições BR. Então, a M&A Talks surge como uma ampliação da ferramenta Fusões e Aquisições BR a partir de um segmento onde a gente tem o propósito de criar artigos e conteúdos voltados para as operações de fusões e aquisições. A gente não quer simplesmente replicar notícias relacionadas às fusões e aquisições que acontecem no país, mas produzir conteúdo e possibilitar que o nosso ouvinte, que o nosso leitor tenha acesso direto às pessoas que estão participando dessas operações. Então, vai ser muito legal se a gente conseguir trazer as pessoas que estão participando das operações para que elas comentem um pouco mais dos vetores, dos motivadores daqueles deals que a gente já está apresentando e que a gente está lendo ali no Valor Econômico, na Folha, no Estadão, né? Que essas pessoas venham até o M&A Talks para falar com os nossos ouvintes, com os nossos leitores sobre as operações. Também por vídeo, por podcast. Então, esse é um pouco do propósito. E aí, a partir dessa mudança, a gente acredita muito que esse propósito vai ser alcançado, né? Então, tá aí o fundamento da mudança. E até trazendo um gancho, né, Iago? A nossa mudança, ela demonstra até também o nosso interesse em agir em conjunto com o mercado, porque a gente quer também que as pessoas possam vir e falem com suas próprias palavras o que motivou aquele deal, o que está por trás daquela operação.
Eu vejo, por exemplo, até eu trago um case de casa aqui, mas meu irmão, ele adora muito internet, ele é médico, e ele fala, cara, vocês postam um monte de coisa, eu não entendo. Então, a ideia a partir daí é explicar o porquê que é importante para o mercado aquela operação de verticalização, por exemplo, de um plano de saúde na área hospitalar. O que vai mudar? O que a pessoa que foi, o que o CEO pensou naquela estruturação? Então, a partir daí, todo o mercado consegue entender, tanto pessoas que estão participando dos deals, quanto pessoas também que não estão, mas são curiosos e gostam de pesquisar. E essa é a ideia, e a gente consegue talvez aumentar, consegue talvez não, a gente vai aumentar nossa gama de divulgações, nossa gama de espaços, isso muito para ajudar o sistema a funcionar, a se educar e no final todos saem ganhando, né? Então é bacana explicar um pouco disso também, que a gente vai ter esse espaço para as pessoas virem até nós também. Exatamente. E nós somos advogados, né? Então, nosso escritório atua assessorando juridicamente as operações de M&A. Mas as operações de M&A, elas não surgem ou elas não saem do papel apenas do ponto de vista jurídico. A gente precisa contar e a gente tem um contato diário com advisors, com pessoas da área de finanças, de economia, de administração, com as boutiques de M&A que estão também assessorando essas operações, né? Então, fica um pouco sem sentido até ter uma produção de conteúdo exclusivamente da nossa área. Até uma das nossas ideias sempre foi deixar um pouco de lado o conteúdo jurídico. Na verdade, o conteúdo jurídico ele acaba sendo uma vertical nas conversas, porque é o que a gente sabe fazer muito bem, né? Assessorar juridicamente as operações, mas não é exclusivo. Então, todos os nossos convidados aqui do podcast, eles atuam de alguma forma assessorando as operações de M&A naquilo que a gente não sabe, né? Digamos assim, naquilo que não é o nosso produto. Nosso produto é uma entrega jurídica. Então, ter a pessoa que assessora financeiramente, por exemplo, uma operação é muito legal, né? Esse debate acontece muito de uma forma muito saudável. E isso liga muito à ideia de que o podcast ele não pertence ao Bocasso Livre Advogados, né? A gente administra, a gente é o host, a gente leva o podcast, mas que o M&A Talks ele consiga ser aí um grande hub de discussão e de união das pessoas do mercado, visando aí fomentar realmente as informações, né? Então, em termos de propósito, isso é muito legal de se falar, né? Em termos de planos, pode falar, Renan. E eu até comentar que eu acho que esse é o nosso grande diferencial em relação ao podcast. Porque por mais que nós somos a área jurídica, ambos somos advogados, atuamos na parte legal, mas o que a gente faz nesse podcast é tirar nós do centro e colocar as pessoas que fazem parte do negócio. Então, esse entrevistado, essa pessoa que está trazendo a experiência, ela é um igual a quem está escutando normalmente. E isso faz com que a pessoa que está escutando tenha um rapport, consiga se colocar na posição, consiga entender o motivo que levou e faz com que a gente seja diferente de todos os outros podcasts que a gente já escutou, principalmente no Brasil. Muitas vezes as pessoas acabam centralizando naquela área de conhecimento que é dela, vai falar sobre contrato, vai falar sobre uma cláusula em si, sobre como se defender juridicamente daquilo lá, que seria o normal para a gente. Mas a gente tenta, de alguma forma, trazer o agente que está sendo entrevistado para falar sobre aquela realidade, falar sobre aquela operação. A gente tem um caso, por exemplo, ali do IMED, que é o CEO falando das operações que envolvem o negócio. É ele falando os motivos, não é ele traz algumas vertentes jurídicas porque ele tem o conhecimento daquilo que ele vivenciou, mas ele não fala sobre cláusula, ele fala sobre a importância daquilo para o futuro que ele quer utilizar através do M&A. Então a gente tira nós do centro, eu acho que isso é um grande diferencial que faz com que as pessoas consigam se identificar quando escutam. Eu acho que isso é muito importante. É isso aí. A gente sai um pouco também da nossa área de conforto, né? Porque para nós seria muito mais fácil gravar aí uma porrada de episódios falando sobre SPA, cláusula MEC, principais litígios envolvendo M&A. E aí que tá. Não que isso não seja importante, não que isso não possa surgir nos próximos episódios, mas nosso desafio é sair um pouco dessa área de conforto e até um pouco pensando no nosso benefício, né, Renan? Porque para nós é muito mais interessante começar a conhecer os drivers aí que motivam as operações de fusões e aquisições e quais são os fundamentos econômicos e por que determinada área está avançando e outra não, porque a base jurídica a gente já sabe muito bem, né? E é o nosso produto, é o nosso pão que a gente vende todo dia aí.
Então, até em termos de egoísmo, a gente prefere conversar com pessoas que possam aí, enfim, não só ensinar e não só transmitir conhecimento para os nossos ouvintes, mas para nós também que está entrevistando. A gente aprende muito promovendo o M&A Talks, né? E é um pouco isso, pessoal. Acho que, como o Renan comentou, a gente nunca foi o centro do podcast e não é esse o objetivo. O Bocássio Oliveira realmente tem um propósito por trás do M&A Talks e esse propósito, felizmente, eu acho que ele está sendo cumprido, tanto que a gente está chegando no episódio número 20 e é no episódio número 20 que a gente está fazendo uma reformulação de marca que para nós é muito importante, que a gente acredita muito que o M&A Talks pode ser um grande canal de troca de conhecimento, não só de informação de qual a operação que está acontecendo essa semana, enfim, mas o porquê que essa operação está acontecendo, quem está por trás dela, quais são os principais objetivos dessa operação, o que, que ela vai refletir no mercado, né? Então, a gente quer ampliar, né? A ideia não é simplesmente falar que tal empresa comprou tal outra empresa, né? Mas que por quê, né? O que, que aquilo vai se refletir no mercado, quem está por trás dessa operação. Então, esse é um pouco do fundamento aí do podcast. E, enfim, essa é a ideia, né? Nós nunca fomos o centro deles. E esse é o único episódio que a gente está aqui aparecendo diretamente para vocês para falar um pouco do escritório, do Bocássio Oliveira Advogados, que está por trás de todo esse projeto, né? E apresentar um pouco essa reformulação de marca. Então, eu espero que essa reformulação seja aí mais um mecanismo que para alcançar o propósito do podcast de todo o projeto. Ampliar conhecimento, ampliar informação, aproximar pessoas do Brasil que atuam na área e possibilitar realmente que todo o mercado de M&A e de investimento em geral avance, né? Que eu acho que todo mundo se beneficia com isso. Nós, enquanto prestadores de serviço na área, né, que somos advogados da área de M&A, e todos os players aí que atuam, seja na área jurídica, seja na área de finanças, e logicamente nosso cliente final, né, que no fundo é quem nos motiva todo dia a acordar e oferecer um serviço de alta qualidade. Então, que todo mundo ganhe, né? Esse é o propósito. Excelente, eu acho que de planos futuros, só um dos pontos que a gente pensa também é, de alguma forma, tornar o nosso M&A Talks presencial. Então, a gente tem algumas ideias futuras aí de criar eventos presenciais, porque por mais que a gente seja uma ferramenta digital, a gente acredita muito no handshake, vamos dizer assim, como diriam alguns conhecidos nossos. E a gente quer, de alguma forma, fazer com que todos se conheçam e nos conheçam e troquem ideias e informações, seja no digital como no presencial. Então, fiquem aguardando aí nossos planos futuros, que eles surgirão, e teremos eventos presenciais também logo mais. Espero que a gente consiga conhecer alguns ouvintes aí, né, Renan? Seja aqui em São Paulo, seja aí no Rio Grande do Sul. A ideia é que a gente consiga promover alguns eventos aí no Brasil, em geral, falando sobre M&A. E aí, lógico, né, de um formato híbrido, onde as pessoas que não consigam estar presencialmente também tenham acesso, mas que a gente também tenha essa possibilidade de conhecer presencialmente os ouvintes, que a gente consiga trocar algum tipo de ideia. E, novamente, a gente acredita muito nessa ideia do ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando aí nesse projeto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que continuem nos acompanhando. O episódio 21º já vai ser divulgado aí também logo em seguida. E a gente fica à total disposição, tá? Acesse o M&A Talks, só frisando aqui. A gente está com o M&A Talks no Instagram, no LinkedIn e o site, né? Se vocês buscarem ali Talks, Talks no Instagram, M&A Talks no LinkedIn, e no site é só colocar meatalks.com, meatalks, né? Que vocês vão conseguir acessar ali todo o conteúdo que está sendo gerado aí pelo podcast, pelo M&A Talks, pelo Bocássio Oliveira Advogados. E a gente fica à total disposição. Vocês conseguem acessar o site, se cadastrar na newsletter, que a gente pretende sempre aí, pelo menos uma vez na semana, movimentar a newsletter para que vocês também consigam ter um conteúdo constante. Vocês conseguem falar com a gente pelas redes sociais, pelo site ali há um item também para que vocês consigam mandar perguntas, sugestões, dúvidas. Se quiserem indicar temas, convidados, a gente fica muito à vontade, muito à disposição para receber essas sugestões, tá? E é um pouco isso. Ficamos à disposição e felizes aí pela ampliação desse projeto.
Isso. Acho que é só agradecer agora e Vamos ao curtam, trabalho. compartilhem e vamos ao trabalho. Um abraço a todos. Um abraço.